Vocês agora há pouco acabaram de assistir um vídeo, né, de um pai cantando para o filho, mas estava mais cantando para ele mesmo, em relação ao fato de que aquele filho era improvável de nascer, e esse homem que está aqui, ele era improvável de ser pai. E Deus me deu a chance, mesmo depois de 19 anos de casado, né, de nós termos o nosso filho. E assim, onde eu quero chegar com isso? Que hoje eu vivo uma experiência que não é muito fácil, embora o diácono Fábio fique rindo da minha cara, né? Mas assim, não é uma vida muito fácil, mas há mais ou menos coisa de uns 4 anos atrás, eu achava que eu nunca viveria isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque o problema que você está passando é transitório, e só que a sensação que a gente tem é que ele é para sempre. Parece que essa situação nunca vai mudar, parece que essa tribulação nunca vai passar, parece que a vitória nunca vai chegar e parece que o milagre nunca vai acontecer. Mas parece, só parece. Então, quando parecer, né, que acabou, que é o fim, lembre-se, só parece. Como tem um corinho antigo, infantil, que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Então, o tema que a gente tem para essa noite, pode projetar, Raina, por favor? Ah, já está ali? Opa! Você pode ler o tema que está ali, por favor? Ande com fé. Mais uma vez? Ande com fé. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Ande com fé. E aí, talvez algumas pessoas digam: ah, mas como é que eu vou andar com fé diante das lutas que eu tenho passado? Você não faz ideia, pastor, de como tem sido o meu problema e assim por diante, né? Então, eu até entendo isso, né? E uma das coisas que eu tenho muita preocupação é de fazer julgamento em relação à vida das pessoas, porque eu fico pensando como é que eu agiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa. É como, por exemplo, sendo noticiado direto, né, a batalha que está tendo aí de uma menina que foi violentada, né, e agora grávida aos 10 anos de idade, né, e estuprada pelo seu próprio tio, e ela querendo, né, fazer um aborto. E, por exemplo, há toda uma movimentação, né, de pessoas sendo contra o aborto, e aí as outras pessoas que são a favor do aborto, e eu fico pensando, enquanto a gente está na luta de contra a favor, tem uma menina que foi violentada, 10 anos de idade, está com uma criança no ventre, pode de repente até morrer, porque não tem estrutura física suficiente para isso. Tem, por exemplo, um tio, alguém que deveria protegê-la, né, que faz um negócio desse. Tem uma morosidade na justiça, né, porque de repente se a justiça tivesse resolvido a situação do aborto lá atrás, a criança não teria 5 meses, porque como é que se aborta uma criança de 5 meses? Então, aí você olha, né, a nossa justiça, nós olhamos a segurança do nosso país, e nós vimos, por exemplo, pessoas que assim, falam, mas sem calçar o sapato da pessoa. E aí talvez, quando eu falo isso, sobra até para mim, que alguém vai dizer assim: ah, o pastor Roberlan, ele é a favor do aborto? Não, eu só nunca fui estuprado, né? E nunca, por exemplo, passei por uma situação de ter 10 anos de idade com um filho no ventre. Então, olha como uma coisa é sensível, e a gente, por exemplo, de fora, fala assim: é só fazer isso, né? É só você largar o seu marido, é só você botar o seu filho para fora de casa, é só você fazer não sei o que. Não é só, porque se fosse só, a nossa vida estaria arrumada, porque é só levantar tal horas, é só fazer o dever de casa em vez de ficar na Netflix, é só você falar a verdade em vez de mentir, é só você orar mais em vez de ficar reclamando. Ou seja, as decisões da vida, elas não são decisões simples. Mas agora, quando a gente convida Cristo para a nossa vida, né? Porque, por exemplo, essa menina e essa família, dotados de um poder sobrenatural, vão ter força para não abortar. Agora vamos e venhamos, tragamos para o nosso contexto. Nós, crentes em Jesus, às vezes temos dificuldade para não mentir, né? Então, observem a importância de nós termos Deus na nossa vida para nos ajudar a tomar as decisões certas, né?
E que nós entendamos, né, a dificuldade das pessoas quando elas têm dificuldade para tomar decisões certas também. E aí é claro que quando eu falo isso eu corro o risco de me complicar, mas eu não sei se dá para perceber que assim, analisar a vida das pessoas é muito mais fácil do que analisar as nossas, né? Sentir a dor das outras pessoas é muito mais difícil do que sentir as nossas. É que nem, por exemplo, tem aqueles irmãos, né, que são muito grossos na igreja, mas quando alguém dá uma patada nele também, ele é de louça, né? Ou seja, quando ele fere os outros, ele não para pensar que ele feriu, ele não para pensar que ele agrediu, que ele chocou, que ele machucou, mas quando a pessoa devolve, ele diz que as pessoas não têm amor por ele. Então onde eu quero chegar com isso? Né? Eu quero dizer que assim, assim como o caso dessa menina ou outros casos, eu não estou aqui para dar solução para a sua vida e solução para o seu problema, porque se eu as tivesse, a minha vida seria perfeita, e a minha vida não é perfeita, meu casamento não é perfeito, a educação do meu filho não é perfeita, minhas finanças não são perfeitas, meu ministério não são perfeitos, minha pregação não é perfeita, mas assim, uma coisa eu sei, que se nós estivermos caminhando com Jesus, junto a Ele, às vezes a gente vai descer, às vezes a gente vai afundar, mas a gente tem Ele perto para estender a mão e a gente dá a volta por cima. Então, o primeiro clique, por favor, Rayane. Aí nós observamos aqui, né? Ande com fé, porque você pode andar no sobrenatural, né? Eu creio que você pode, e só assim a gente dá a volta por cima. E você pode ler o tópico que está escrito ali em cima, por favor? É da dimensão do sobrenatural que nós amamos com Deus. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para andar com fé? Tem que ser na dimensão do sobrenatural. E você percebe, pelo texto bíblico, em que Jesus ele despede a multidão. Se você está contextualizado, houve uma multiplicação de pães, Jesus deixa aquela multidão, diz o texto, né, que ele subiu acompanhado, gente, cheio de gente, veio com o time, sozinho. Vivemos na época, né, em que nós fazemos questão de publicizar a nossa espiritualidade, né? E aí a gente percebe que Jesus ele está ali, sozinho. E aí onde, por exemplo, eu lembro de uma aula ministrada, né, pelo diácono Joel, falando sobre monte, né, que assim, é muito comum que as pessoas elas vão dizer, você não acredita em monte porque você é batista e tudo tal. Não, a ideia não é essa. A ideia é que Jesus ele tinha no monte uma estratégia. A estratégia do monte era ficar distante, isolado, sozinho, sem perturbação, sem ter um monte de gente querendo, me cura, me cura, me cura. E eu não tiro a razão do povo, não. Eu sei que Jesus cura, Jesus está ali, eu vou lá, né? Então vamos sufocar Jesus. Só que ele sabia que o seu ministério seria frutífero se ele tivesse momentos de comunhão com o Pai. Estamos falando de Jesus, hein, gente? Olha só. E aí nisso, ele entendia isso. Só que ele também sabia que ele poderia se auto-sabotar se ele ficasse naquela de orar ali na esquina, porque ia ter gente ali, iam pará-lo, ia fazer isso, fazer aquilo outro. E aí, por exemplo, muitas vezes a gente pode ter aquela ideia de que assim, eu vou orar no monte, porque no monte, sei lá, tem mais poder, Deus se manifesta mais, alguma coisa do tipo. Só que assim, aí vai uma caravana para o monte. Aí assim, se a ideia é imitar Jesus, então é melhor você aproveitar que está todo mundo dormindo e se trancar no banheiro, se for o caso. Não, no banheiro não, porque alguém vai acordar e vai lá. Mas assim, é melhor você ficar isolado dentro, né, de um cômodo, né, em algum lugar que você sabe que ninguém vai passar, e ali vai ser o seu monte. Então, não sei se dá para perceber, ninguém aqui está sendo contra o monte. A questão é de você ter o seu monte, né? Jesus tinha o dele. Então a gente percebe que Jesus, ele, por exemplo, está liberando palavras para abençoar as pessoas, para curar as pessoas, para proclamar o Evangelho, mas isso tudo é regado por um poder que ele recebe, né, conectado ao Pai. Aí alguém vai dizer, mas ele era Jesus, era mole para ele. Bem,
A Bíblia diz, né, que ele abriu mão da sua glória, né, e se fez um de nós, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte. Então a gente percebe que assim, ele se tornou um de nós. Então ele não agiu com uma capa de ser humano, sendo, aqui por exemplo, a minha constituição não é humana, a minha constituição é divina, e aqui tem só uma aparência de ser humano. Não, foi um ser humano que sentiu fome, sentiu sede, né? Então alguém que se sentiu cansado, alguém que ficou triste, que ficou com uma alma angustiada até a morte. Então a gente está falando aqui de alguém que, não que ele tenha deixado de ser Deus, mas ele não se agarrou está aqui me faltando a palavra agora, mas ele não se agarrou a essa prerrogativa. Então é como, por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Edita aí. Aí nesse caso, em relação a um exemplo que eu gosto demais. Pensa no lutador de UFC, né, de MMA, Anderson Silva. E agora pensa no deputado federal Tiririca. Pensa, por exemplo, no Anderson Silva, né, deixando o Tiririca bater nele. Ou seja, o Anderson Silva não desaprendeu as artes marciais, o Anderson Silva não perdeu o condicionamento físico de atleta que ele tem, mas ele abriu mão disso, né, no mano a mano com o Tiririca. E o Tiririca crente que está abafando. Trazendo para o nosso contexto, Jesus, ele tinha todas aquelas prerrogativas divinas. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu plenamente a sua humanidade. Então ele pegou o caminho de ser humano. Por isso que eu e você podemos seguir Jesus. Não temos como seguir Jesus enquanto Deus, não temos, mas ele deixou claro, como homem, que nós podemos imitá-lo. E aí, diante de uma situação dessa, uma dica para nós, para o nosso ministério e para a nossa vida. Diz o texto que ele despediu a multidão. Tem uma hora que você tem que ficar sozinho. E é interessante que, por exemplo, orar é algo bastante legal na interpretação de algumas pessoas, porque passa a ideia de que você, quando ora, não está fazendo nada. Então, se de repente alguém fala assim, pastor, olha só, você está ocupado, eu estou orando. Então tá bom, estou passando aí, né? Então agora, se você falar assim, eu estou quebrando pedra, né? Eu estou fazendo manutenção do carro, ele está ocupado, mas está orando, né? Ou seja, Deus pode esperar, a devoção pode esperar, inclusive até mesmo nós. Muitas vezes nós somos tentados a resolver as coisas na marra, quando era para nós resolvermos no joelho. E a gente olha para Jesus. Não estamos falando de algum herói da fé, não estamos falando de algum avivalista, estamos falando de Jesus. Diz o texto que ele despediu a multidão. Diz o texto que ele subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho. Então, eu e você precisamos andar com fé. E como nós andamos com fé? Tendo a consciência de que é na dimensão do sobrenatural que nós nos relacionamos com Deus. É no sobrenatural que nós nos relacionamos com Deus. Não é no emocional, não é no intelectual, não é no social. De repente eu vou cantar, você vai sentir um arrepio aí, mas isso daí não é sobrenatural, né? O cara da música popular brasileira, ele pode influenciar a gente. Um político bem eloquente, ele pode emocionar a gente com uma palavra, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo seguinte: olha, aquele cara ali andou com Deus e ele recebeu algo de Deus e passou para a gente. Como é que você pode dizer? Não sei, mas eu percebo isso. Então, e isso a gente não tem como transformar. Eu posso pegar um texto e compartilhar com você. A Rebeca pode cantar, né, e compartilhar com você. A Carla pode dirigir o culto e ministrar uma palavra e compartilhar com você. Mas nós não temos como transformar isso em voz de Deus e ação de Deus na sua vida. Isso vai depender muito, tanto do nosso relacionamento com Deus, como o seu relacionamento com Deus. Porque de repente eu posso estar cheio de Deus e você não está aberto à voz de Deus, e você vai sair daqui vendo o que você quis ver, ouvindo o que você quis ouvir, né? E vai sair por aí falando o que você quer falar. Mas se você veio aberto para algo da parte de Deus, você vai levar o que você veio buscar. Da mesma forma nós que estamos aqui trabalhando no culto,
Se nós estamos aqui para trazer algo de Deus para você, amém. Agora, nós não temos como transformar isso que nós estamos trazendo em voz de Deus para a sua vida. Só Deus pode fazer. Por gentileza. O próximo tópico, ande com fé. Pode continuar? Mesmo que o caos pareça fatal, sem ajuda, sem segurança, sem controle. E aí, eu não sei se dá para perceber, o caos pode parecer fatal na sua vida. Pastor, não tem saída. Pastor, ele já foi embora. Pastor, o médico falou que é para eu voltar para casa. Pastor, a médica disse que esse meu caso não tem cura. Pastor, o juiz falou que a causa está perdida. Pastor, não tem mais como resolver isso, nem aquilo outro. Tá, mas ainda assim, o que você pode fazer? Andar com fé. Olha, enquanto a minha vida não encerrar, ainda tem lenha para queimar. Algo Deus pode fazer. Eu não sei o que, mas enquanto eu estou orando, Deus está fazendo alguma coisa. Não sei o que, mas está fazendo. E isso é uma questão de fé. Quantas vezes nós temos fé em tantas coisas? É como, por exemplo, quando nós éramos criança e ficávamos com medo. Aí o pai ou a mãe da gente falava assim, não, estou aqui com você. E o medo ia embora. Ou então, não vou muito longe, né? Uma moça está andando sozinha na rua, aí ela está com medo, aí ela encontra uma colega, pronto, perdeu o medo. Mas o que aquela colega pode protegê-la de alguma coisa? Está dando para entender? Ou seja, nós confiamos em tantas coisas, né? Ou então, por exemplo, eu sou rico e contrato um segurança. Quem garante que esse segurança não é o cara que vai me quebrar? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, nós vivemos confiando em tudo e todos. Nós confiamos muitas vezes que o teto que está sobre nós não vai cair. Nós confiamos que o banco onde nós estamos assentados não vai quebrar o pé. Nós confiamos que a roda daquele pneu que estamos andando não vai estourar e aquele ônibus vai se destrambelhar pela ponte. Nós até cochilamos no ônibus. Percebe que assim, a gente confia em tanta coisa, a gente confia em tanta gente. A menina ganha um buquê de rosa do cara, pronto, ela acha que ele é o homem da vida dela. Tá dando para entender? A gente vive confiando todo dia. O fulano do outro lado do telefone fala assim, passa o seu CPF, por favor. Você, olha, vai ter um cartão de crédito. E por aí vai. Quer ver uma coisa interessante? Se eu falo o seguinte, olha, essa semana Deus vai liberar um milagre sobre a sua vida. Alguém... charlatão. Aí eu falo assim, olha, cuidado, porque essa semana você pode ser assaltado. Ah, meu Deus do céu, me guarda. Percebe? A gente tem uma facilidade para acreditar em coisa ruim e uma dificuldade para acreditar em coisa boa. A gente tem uma facilidade para acreditar na palavra humana e tem dificuldade para acreditar na palavra divina. Então, independentemente do caos, ande com fé, porque uma coisa é certa, a situação pode não mudar, mas se a sua atitude mudar, metade do problema já está resolvido, porque teu coração está diferente, sua mente está diferente, né? Então é importante a gente pensar nisso. E o texto deixa aqui para a gente que o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Imagina que de repente você está numa embarcação, tudo escuro, e a água batendo para lá e para cá, e aquilo balançando para lá e para cá. A gente que está acostumado com o chão firme, pensa na cena. Voltando ao episódio que eu falei, né, que deve dar pano para manga hoje no Fantástico, deve dar pano para manga na internet, deve estar polarização esquerda e direita, né, deve estar conservador contra feminista, vai dar um tumulto nesse negócio. Só que eu entendo que boa parte das pessoas não estão se importando com essa menina. Eu tenho quase que certeza disso, né? E aí, por exemplo, diante de toda essa situação, né, observa bem como é que são as coisas. Você olha para isso, né, e vê, caramba, e agora? Quando você pensa no seu caos, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque imagina, né, o telefone toca e você, meu Deus, é cobrança de novo. E eu não tenho como pagar.
Ou então, de repente, né, o senhorio bate na porta, o aluguel está atrasado, já tem 3 meses. Como é que você faz? O governador falou para ficar em casa, mas o governador não te deu o finalmente lá do final do mês, né? Então, né, os atores na televisão falaram para você ficar em casa, mas eles não compartilharam, né, os royalties das imagens deles na televisão, no vídeo, na internet, seja lá no que for. E você está tendo, como é que você vai fazer? Seu filho está pedindo leite, né? Você tem que pagar a conta de luz, de água e assim por diante. Então observa bem que assim, de fora, todo mundo tem solução para o seu problema. Tem uma irmã que ela fala um negócio muito engraçado, que a gente poderia trocar de problemas, né? Porque todo mundo tem solução para o nosso problema, mas eles não têm solução para o problema deles. Então vamos fazer um negócio, tem solução para o meu e eu tenho solução para o seu. Vamos trocar de problema, né? Então, diante de uma situação de caos, talvez você não tenha ajuda, talvez você não sinta segurança, talvez esteja fora do controle, mas ande com fé. É melhor andar com fé do que com dúvida, mesmo que pareça que tudo está perdido. Lembre-se, parece. Aquele bebê que estava ali, naquele vídeo, outro dia ele só era um sonho, e um sonho impossível. Eu não sei se dá para perceber. E hoje está aí, ó, fazendo barulho aí, me deixando sem graça na frente de vocês. Então eu não sei se dá para observar, né, que assim, diante da nossa vida, existem coisas que parecem ser impossíveis, mas não são. É impossível até você chegar lá. Mas quem garante que essa não é a semana da sua virada? Quem garante que hoje não é a noite da mudança? Quem garante que esse é o último mês do aperto que você está passando? Você não sabe. Aquele vendedor de água na praia, o Rick Chester, que foi palestrar em Harvard, tudo por causa de um vídeo que ele passou num dia. No dia seguinte, ele estava sendo chamado para falar em tudo quanto é canto. Só que o que aconteceu? Ele não mudou da noite para o dia. Ele saía todo dia para vender a sua caixa com água mineral. Estava ele lá todo dia com a sua caixa ali. Até que chegou um dia que alguém viu o seu vídeo, viralizou o seu vídeo, e ele foi para os Estados Unidos dar palestra para as pessoas. Você sabe se, como a gente já cantou aqui outro dia, você sabe se você vai viver a virada na sua vida essa semana? Então que tal ter fé? Vamos crer, vamos confiar. Mas e se? E se der errado? E eu pergunto, e se der certo? É importante a gente pensar nisso, né? Clica, por favor. E aí, rapaz, o pessoal aqui tá top. Então, observa bem, ande com fé e perceba que nenhuma adversidade foge do domínio do nosso Senhor. Tem um hino, sabe, do HCC, do Inário para Culto Cristão, ele tem uma mensagem, sabe, para os momentos difíceis, que eu acho tremendo, que diz o seguinte: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Chove, Ele é o dono da chuva, do sol, do ar, Senhor da alegria, Senhor da dor, Senhor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu, do mar, é o Senhor das crianças, é o Senhor das preces, é o Senhor dos hinos, e Ele é meu e teu Senhor. Ou seja, Ele está sentado num alto sublime trono, Ele controla o planeta em que nós vivemos, Ele faz com que o sol não toche o planeta, e nem a distância do sol deixe o planeta congelado. Ele está nos sustentando aqui nessa hora. O nosso coração bate porque Ele é imanente, Ele está envolvido com a sua criação. A terra brota, germina, porque Ele está cuidando da sua criação. O ser humano vive destruindo o planeta, o ser humano vive se destruindo, e ainda assim Ele tem sustentado a humanidade. Amém. Ou seja, o nosso Deus, Ele está ali controlando as coisas, mesmo que pareça que não. Como diz o hino mais recente, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. E aí é importante, sabe, a gente ter aquela ideia de que assim, olha, o mar está revolto,
A onda está batendo no seu barco. Mestre, o vento balançou o meu barco. Estou à beira de um naufrágio. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, seja a fúria dos homens, seja o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, não podem fazer essa nau afundar, porque essa nau, essa embarcação leva o Senhor, o Rei do céu e mar, e todos ouvem o seu mandar. Esse é o nosso Deus. Amém. Vamos lembrar disso quando a gente for lá naquele consultório. Vamos lembrar disso quando botarem o dedo na nossa cara. Vamos lembrar disso quando a mulher falar acabou o arroz. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que tem um Deus controlando essa situação. A diferença é que Ele não vai fazer o que eu e você temos que fazer. O fato de Deus ter o controle sobre tudo não significa que Ele vai ser, a nossa babá que vai ficar cuidando de tudo pra gente. Não, tem coisa que Ele colocou sob o seu controle. Deus não vai escovar seus dentes. Deus não vai te dar banho. Deus não vai trabalhar por você. Deus não vai estudar por você. Deus não vai ser educado por você. Bom dia, boa noite, com licença, por favor, me desculpa. Deus não vai fazer isso por você. Isso é problema seu. Agora tem coisa que você não controla. Aí sim. Aí eu lembro de um outro louvor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O problema é que o crente pensa que descansar em Deus é ser preguiçoso, e não é a mesma coisa, O descansar em Deus é esperançar, é você esperar agindo, é esperar batalhando, é esperar fazendo alguma coisa, é esperar plantando, e uma hora você vai colher. E o texto bíblico, onde a gente colocou esse tema, é que diz o seguinte: alta madrugada, de acordo com a cultura judaica, entre 3 e 6 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E eu gostaria, que você visse pela fé, diante de toda essa tempestade no seu barco, Jesus andando na tua direção. Ele tem visto suas lágrimas, Ele conhece a sua luta, Ele tem visto a injustiça que tem sido feita contra você, embora Ele também viu os seus vacilos, Mas o que está em questão aqui é que aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo tudo, e Ele está mais perto do que você pensa. E aí eu lembro, de uma história pequenininha, Pegadas na Areia, em que uma pessoa, ela estava sempre caminhando e via as pegadas dela e do Senhor, só que viu que nos momentos mais difíceis só via 2 pés ali, e ela reclamou com Deus, e Deus falou: olha, no momento que você mais precisou, foi o momento que eu carreguei você no colo. Então o mar está revolto, mas Jesus está ali perto de você, e que você, seja sensível ao que está sendo falado aqui. Hoje à noite, se você não conseguir dormir, Jesus está lá acordado com você. Está dando para entender? Aquela palavra que alguém falou contra você que machucou, Jesus está ali com você ouvindo aquilo. Nós não estamos sós. O problema, aí alguém vai dizer assim: mas eu não sou crente. Quem disse que Jesus se importa só com os crentes? A questão é que pelo menos o crente que tem um pouquinho de noção, ele tenta, discernir a ação de Cristo. Mas se você tiver um olhar um pouquinho mais acurado, você vai ver de quanta coisa Deus já te livrou. Você vai ver de quanta coisa Deus já poupou você. Você vai ver quanta coisa Deus já fez na sua vida. A Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não espera o cara parar de fumar maconha para amar o cara. Deus não espera o cara sair da promiscuidade para amar o cara. Deus o ama enquanto ele está lá. Até porque depois que a gente vem para cá, a gente também não fica perfeito, não. Entende? Deus não depende da nossa perfeição para nos amar. A questão é se nós temos sensibilidade para ouvir a sua voz. Ele está sempre falando, nós é que não estamos sempre ouvindo. E aí, ande com fé. E você pode ler ali? E veja Deus onde os outros veem apenas fantasmas. Conta-se a história de que uma empresa mandou um vendedor de sapatos para uma ilha.
E esse vendedor de sapatos, ele foi para essa ilha e voltou muito chateado, falando assim: o senhor tem alguma coisa contra mim, chefe? Mas o que houve, rapaz? Naquela ilha, a cultura deles é diferente da nossa, todo mundo anda descalço, não tem como vender sapato lá. Pô, cara, foi mal aí, eu achei que ia dar certo para você e tudo e tal. Chefe, o que foi, fulano? Pô, deixa eu ir para lá. Tá, mas você viu como é que é? Não, mas deixa eu tentar assim mesmo. Aí chegando lá, voltou sem sapato nenhum, pedindo mais uma remessa. Ué, o que aconteceu? Todo mundo estava descalço, era um mercado para mim, eu só precisava convencê-los de que eles precisavam do sapato. Aí eu não sei se dá para perceber, a crise vem para todo mundo, alguns veem oportunidade, onde todo mundo só vê crise. Uns choram, outros vendem lenço. Você quer ser qual dos dois? Aí que está o caso. Tem gente que fala assim: parece que o Roberlan não tem problema. Eu falei: o dia que chorar, pagar minhas contas, eu começo a chorar. Por enquanto não paga, né? Para o meu filho funciona, ele chora, a gente fica desesperado. Agora, se eu chorar, Gisele ainda vai falar assim: Roberlan, sem resenha. Se eu começar a desabafar, ela fala isso para mim, né? Seja homem. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, diante de situações como essa, né, a atitude faz diferença. É um fantasma, não é um fantasma, é Jesus. Porque o diabo não é o diabo, filho, é Deus que está trabalhando na sua vida. Mas porque o demônio, não sei o que lá, Deus está ali, rapaz. Até porque a própria ação do Satanás só acontece debaixo da autorização divina. Quando, por exemplo, o diabo foi atacar Jó, ele precisou de autorização de Deus, porque sem autorização de Deus o diabo não atacaria. Tanto que é que o que Satanás fala para Deus? Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Porque o diabo estava contando que Jó, para salvar a própria pele, ia negar Deus. Só que Jó era um ponto fora da curva, era um cara diferente. E aí, né, Satanás levantou para cair de novo. Então, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que eu e você, muitas vezes, estamos tendo a chance da nossa vida. Eu, por exemplo, lembro de um episódio, né, em que nós tínhamos um momento de oração pelos enfermos, e eu fui à frente para receber oração, e aí uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou sem graça de ir, porque eu já fui tantas vezes. Eu falei: e se hoje é o dia do seu milagre, você vai deixar de ir? Aí que está a questão. Porque os outros vão me vendo à frente. Primeiro que assim, os outros têm vida perfeita. As pessoas que estão na igreja, a vida delas é 100%. Elas falam mal da gente porque elas não têm o que fazer, porque se elas parassem para pensar bem como a vida delas é, elas não tomariam conta da nossa vida, tomariam conta da vida delas. Então, quer tomar conta da minha vida? Obrigado, então é você e eu, porque eu vou continuar tomando conta da minha. O dia que eu tomar conta da sua vida, render alguma coisa para mim, beleza. Né? Então eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós estamos vendo fantasmas, onde é Deus que está agindo, onde Deus está atuando. E mesmo que seja uma ação diabólica, ainda assim, se nós somos de Deus, tudo que acontece na nossa vida é debaixo da permissão de Deus. E o inimigo vai vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7 caminhos, diz a palavra do Senhor, e eu creio nela. Então, se eu e você observarmos, olha o que o texto bíblico diz, né? Vamos ler todos juntos? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então pensa bem, o chefe te mandou embora, coragem, sou eu, não tenha medo. Ministério não fluiu, coragem, sou eu, não tenha medo. A família parece que está afundando, coragem, sou eu, não tenha medo. Eu estou nesse negócio, eu estou cuidando de você. E onde está tendo problema e adversidade, eu vou honrar você, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira.
porque o nosso Deus é aquele que não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que ainda fumega. Deus está cuidando de nós, Deus está trabalhando por nós, Deus tem milagre para a minha vida e para a sua. E olha que quem está falando isso aqui para você, filhão, não é alguém perfeito. Minha vida não é maravilhosa, não é. Então é bom, só para você ficar ligado. Hoje eu falei para a Gisele, você quer um frango assado? Ela, por quê? Eu falei, você pode não querer, né? Ela falou que queria, eu falei, vou lá buscar. Por quê? Fui dar uma palestra ontem, a igreja me deu um envelopinho tinha R$200. Aí você pode olhar assim, grande coisa, R$200, para mim R$200 fez diferença, eu comprei um frango assado, tá legal? Os 30 ovos estavam lá me esperando. Eu não sei se dá para perceber, quem está falando aqui com você não é nenhum super-herói que chegou aqui de Tucson e está aqui com um relógio de ouro falando para você prosperar. Não que eu seja contra isso. E se eu tiver um Tucson, vou andar mesmo, não estou nem aí. Eu ando com a minha bicicleta track e ninguém fala nada. Não tenho dificuldade com isso, né? E nem inveja de pastor que tem dinheiro. Então, em relação a isso, o que acontece? Eu observo, né, que nós muitas vezes estamos passando por alguns problemas, mas não paramos para observar que se não fosse o Senhor, nós já teríamos sucumbido. E diz a palavra, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. A palavra diz, olha, não temas, porque eu que resgatei você, eu que remi você. Você vai passar pelo fogo. Ninguém quer isso, mas Deus deixa. Você vai passar pela água, vai passar pelos rios. Só tem uma coisa, o fogo não vai te queimar e os rios não vão te afogar. Aí é que está a questão. Deus não prometeu para a gente céu sem tempestade, mas Ele disse que se nós confiássemos nele, nós voaríamos como águias. E dizem os estudiosos que elas voam acima das nuvens. Então é importante você observar isso. Deus, Ele não prometeu para a gente que ficaríamos, né, só levando colchão travesseiro de pena, de pluma no ombro. Não. Mas agora Ele prometeu que nos fortaleceria para nós encararmos as lutas da vida. Pensa o seguinte, quem seria Davi se não fosse Golias? Quem seria Moisés se não fosse Faraó? Eu não sei se você percebe que para cada degrau de crescimento que você tem é um desafio, é uma adversidade, é alguém querendo furar o teu olho, é alguém querendo chutar a tua canela. Faz parte da vida, faz parte da vida. Eu preciso ser maduro e entender que vai sempre ter alguém com inveja de mim. Mas eu não tenho nada. E quem disse que você precisa ter alguma coisa? Davi não tinha nada, Saul tinha tudo, e Saul tinha inveja de Davi. Entende? De repente o fulano tem dinheiro e você não tem, mas você tem uma popularidade que ele com dinheiro não tem. Entende? Ou de repente o fulano, né, ele é cheio de criatividade, você não tem criatividade e tem dinheiro, ele tem inveja de você porque você tem dinheiro. E agora? Entende? De repente o cara tem inveja de você porque você tem namorada e ele não tem. E de repente o outro tem inveja de você porque você, por exemplo, tá sem namorada, então você pode jogar bola, ir para sair com os amigos, não sei o que lá, e ele tem que ficar lá, comendo pipoca, né? Oi, tudo bem, te amo, né? Então, eu não sei se dá para perceber que tá sempre todo mundo de alguma forma com inveja de alguém em alguma coisa. Sempre tem alguém, de alguma forma, né, fazendo alguma coisa contra alguém. É interessante isso. Tem gente que não gosta de mim, aí eu pergunto, por quê? Sei lá, é o Satanás. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho como agradar todo mundo. Jesus perfeito não agradou todo mundo, eu vou agradar todo mundo? Filhão, não gostou, come menos, eu vou seguir. Tá dando para entender? Agora, quantas vezes nós, criamos uma ilusão, assim, olha, mas eu queria que a vida fosse assim, eu queria que o mundo fosse não sei o que lá. Não vai ser, você vai ter que batalhar, você vai ter que ralar, você vai ter que tentar, você vai ter que crescer, você vai ter que se desenvolver. A vida nunca vai ser fácil, Quem quer que os problemas acabem, quer morrer. Aí acabou. Agora, por exemplo, enquanto você tem vida, tem batalha. É um filho para criar, é o neto, é preocupação com o filho adulto,
né? Dizem os mais antigos aí que filho criado, trabalho dobrado, né? Tem gente que fala que eu não tenho problema, eu vou conhecer daqui a algumas décadas. Então, eu não sei se, por exemplo, em relação a isso, né? Quantas vezes, sabe, a gente quer ficar sem problemas, mas assim, pessoas normais têm problemas. E, de acordo com os problemas que você resolve, você ganha mais dinheiro. Pensa nisso, né? Então, por exemplo, se você resolve um baita de um problema numa empresa, a pessoa precisa desse cara. Agora, se você é daqueles que fica assim, não sou pago para isso, isso é fulano, Beltrano é puxa-saco, eu tenho atitude, daqui a pouco, quando a barca passar, né? Quando vier o facão, a gente já sabe quem é o primeiro, né? É o que dá mais despesa, é o que dá menos lucro, entendeu? E é o que desagrega mais o ambiente. Ué, não tem como. Mas ele precisa trabalhar. Pensasse nisso antes de ser uma mosca morta. E aí, nesse caso, Senhor, então vamos lá. Ande com ele e vive experiências incomuns. Aí é que está a questão. Cada dia é um milagre. Cada dia é Deus cuidando de você. Cada dia, sabe, é Deus fazendo alguma coisa para suprir as suas necessidades. Cada dia. E é interessante isso, né? Porque você vai vendo Deus agindo, Deus operando, Deus levantando pessoas, colocando gente no seu caminho. E é interessante. Você escuta uma música, Deus fala com você, você acessa um vídeo, Deus fala com você, você está batendo um papo com seus vizinhos, Deus fala com você, você está assistindo um filme, Deus fala com você, sabe? E aí você começa a perceber porta que se abre aqui, porta que se fecha aqui. Poxa, que legal, ainda bem que eu perdi essa oportunidade. Sabe quantas vezes? Às vezes a menina fala assim, eu perdi aquele rapaz, o cara, em vez de ser um balão para fazer você subir, era uma âncora para fazer você descer. Deus te livrou, mas você não percebeu. Tá dando para entender? Eu fico pensando assim, gente, graças a Deus pelas meninas que me dispensaram. E não foram poucas não, que eu já tomei de fora nessa vida. Mas não desisti, olha a Gisele aí. Se eu tivesse desistido. E aí nesse caso, né, por exemplo, graças a Deus. Graças a Deus. Entende? Às vezes a gente não para pensar. Na hora da luta, a gente fica assim, mas por que eu? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Mas lá no final, porque a gente não tem a história toda, lá a gente percebe, agora eu entendi, eu passei por isso, isso tudo me ajudou. Obrigado, Senhor. Por isso eu dou graças a Deus pelas minhas tribulações, eu dou graças a Deus pelos inimigos que se levantam. Tudo bem, eu sei que meu inimigo é o diabo, mas ele tem uns buchos aí. Graças a Deus por essa gente me deixa mais esperto, essa gente me ajuda a orar mais, essa gente me ajuda a perdoar, essa gente me ajuda a ter um raciocínio mais rápido. Ainda bem que tem gente ruim no meu caminho, graças a Deus por isso, sabe, porque elas me deixam mais maduro. Se eu for cercado só de gente que fica, eu não cresço, entende? Agora, a gente quer isso? Claro que não. Agora eu pergunto, você vai fazer pipa subir com vento favorável? Não tem como. Você tem que ter o vento contrário, faz parte, né? E Deus quer que nós cresçamos. Deus não quer crente menininho, Deus quer gente madura. Então ande com fé. E o texto bíblico diz aqui, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Gente, eu acho fantástico Pedro. O pessoal gosta de julgar Pedro. Pedro afundou, Pedro não sei o que lá. Pedro foi o único que sentiu o gostinho de pisar sobre as águas. Então, por favor, quem critica Pedro, lave a boca antes de falar dele, porque os outros estavam lá na comodidade, não afundaram, mas não sabem o gosto de pisar sobre as águas. Pedro afundou, mas Pedro foi audacioso, Pedro foi corajoso, Pedro teve fé, Pedro acreditou em Jesus e foi na direção dele. E diz o texto que Pedro falou, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. Jesus falou o quê? Venha. Ou seja, quem quer ter uma experiência de fé, Cristo vai hoje passar. Entende? Ou seja, Ele está aí. A questão é o seguinte, você está disposto? Está com o coração aberto? Quer viver a aventura da fé? Ou quer ser daqueles crentes que ficam na arquibancada?
Ah, mas porque isso aqui não está bem colocado. Porque não sei o que lá tem que não sei o que. Mas porque alguém tem que ver isso. Ai, crente, tem que não sei o que lá. Beleza, cada um na sua. Agora, se você quer ser daquele que acorda, né? E Deus fala, tá pronto para mais uma aventura hoje? Amém, Senhor. Então, bora. Aí é contigo. De ver oração sendo respondida, de ver milagre sendo liberado, de ter uma palavra de bênção para o seu irmão, de alguém que chega no WhatsApp, né, reclamando, cuspindo marimbondo, e você, pô, mandou uma palavra boa para aquela pessoa, entende? Eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, olha, quer andar sobre as águas? Venha, Jesus está chamando. E aí o texto diz, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de quem? Jesus. Aí é que está o caso. Ele está chamando você. Você quer andar sobre as águas? Você quer ir na direção dele? Você quer ter uma vida de fé? Eu não estou dizendo que a tua fé vai mudar todas as situações. Não. Mas ela pode mudar, por exemplo, o seu comportamento. Aí é que está o caso. Por exemplo, você vai ver em Jesus, o fulano não anda, Jesus, pá, o cara anda. O outro não enxerga, Jesus, pô, o cara enxerga. O outro não ouve, Jesus, pê, o cara ouve. Agora caráter não, caráter é caminhada. Eu não vi um milagre de Jesus falar assim, ó, pronto, agora você vai ser gente boa. Não. Quem é ruim e não quer mudar vai continuar sendo ruim. Quem é mau caráter e não quiser mudar vai continuar sendo mau caráter. Quem é ranzinza e não quer mudar vai continuar sendo ranzinza. Tá dando para entender? Porque é uma decisão pessoal. E você tem que se expor à ação de Deus na sua vida. Senhor, eu quero ser diferente. E aí ele vai colocar pessoas no seu caminho. Gente boa e gente ruim, para você crescer. Tá dando para entender? É mais ou menos assim. E aí, ande com fé e mantenha o foco em Jesus. Ande com fé e mantenha o foco em Jesus. Qual é o problema da gente? A gente olha para um monte de coisa. Quer ver uma coisa? Olha, fulano de tal, Deus quer operar um milagre na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou desempregado, e eu não tenho segundo grau, e eu não fiz Senai, eu não tenho profissão, e eu já estou com 60 anos. Olha só, eu vou orar para Deus abrir uma porta para você. Tá, pastor, mas é que eu, ou seja, o cara não está com foco em Jesus, está com foco no problema. E eu não sei se dá para perceber, você não precisa ficar com foco no problema, porque o problema já está aí. Quando o médico falou para mim, Roberlan, eu vou fazer a cirurgia, mas não é garantia de nada. Eu falei, doutor, o não eu já tenho. Eu já passei esses anos todos sem filho, é só mais alguns anos sem filho também. Agora essa cirurgia pode ser uma mudança. E aí, graças a Deus, eu só assisti no YouTube cirurgia de varicocele depois que eu fiz a cirurgia. Se eu assistisse antes, eu acho que eu não faria. Então, o que acontece, sabe? Muitas vezes nós focamos no problema. Foca no problema não. Mantenha o foco no Senhor. Olhe para Ele, porque é de lá que vem a tua redenção. Não olhe para a tua falta de dinheiro. Pense na possibilidade de como fazer dinheiro. Peça a Deus para mostrar para você. Mas a pandemia, mas não sei o que lá e tal. Faz isso não. Olha para Ele. Olha para Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem sustento para a sua vida. Deus não é contra a prosperidade, irmãos. Deus é contra a ganância. Deus é contra a usura. Deus é contra a avareza. Isso Deus é contra. Agora, se você tiver recurso, você pode sustentar missões. Você pode abençoar o ministério da sua igreja. Você pode ajudar irmãos com dificuldades. Não é errado ter dinheiro, não. A gente aprendeu que o dinheiro é o mal. Não, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal. Entende? Até porque o fato de você ser pobre não significa que você não vai ser amante do dinheiro, não. Tá cheio de pobre aí que ama o dinheiro. Não tem, mas ama. Tá dando para entender? Então, é importante, sabe? Olha, o que eu posso fazer? Falei desse caso. A questão da família. Tudo bem, de repente, olha, de repente teu marido é carne de pescoço, tua mulher é ruim de aturar. Tá legal, mas não foca nisso. Foca em Jesus e pensa o que você pode fazer. Pode parecer bobeira, mas aquela ligação assim, pai, estou ligando para pedir perdão. Isso pode mudar o teu futuro. Sabe, aquela coisa do tipo assim, olha, meu amor, eu pisei na bola com você essa semana e tudo e tal, e vou me esforçar para isso não acontecer de novo.
Sabe, de repente a pessoa muda com uma simples palavra. Não, que eu estou errado, mas eu estou certo. E aí, morre nessa aí, então, vai. Então vamos focar nele. E ele fala para a gente fazer o quê? Amar o próximo, ter Deus como prioridade e se amar. As pessoas geralmente elas não se amam, elas não se valorizam. O fato de você ser rejeitado por alguém não tem a ver com o seu valor, tem a ver com a outra pessoa não perceber o seu valor. Aí é que está o caso. Você tem valor, só que alguém não percebeu. É como o carvão lapidado. Quem não percebe só vê um carvão. Quem percebe vai lapidar porque sabe que tem um diamante ali. Aí é que está o caso, né? Quanta gente que tinha tudo para dar errado, mas alguém que acreditou nessa pessoa, investiu nessa pessoa e essa pessoa mudou. É aí que está a questão, entende? Então, de acordo com o texto bíblico, vamos ler todos juntos? Mas quando reparou na força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então a gente percebe que o que fez ele ficar com medo? Ele reparou o quê? Na força do vento. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está experimentando o milagre. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está frutífero, realizado. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está: esse cara sou eu sou demais. Mas quando ele olhou para o problema, aí começou a murchar. Já viu o crente dormideira? Começou a encolher. Mas como é que eu posso andar sobre as águas? Porque não tem como, a superfície da água, porque a física, noves fora, não sei o que lá. Aí pronto, acabou, já era. Deus chamou a gente para viver de fé, irmãos. E diz a Bíblia que o que é feito sem fé é pecado, olha aí. Tem gente que acha que não peca porque não bebe cachaça. A Bíblia diz que fazer qualquer coisa sem fé é pecado. Só para ter uma ideia. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que tem de gente aí que acha que está bem com Deus, porque não fuma um baseado, está dando para entender? Só que não crê em Deus. E aí? Percebe como é que diante do Deus Santo não tem bom menino, irmãos? Não tem. E aí, já estou me acostumando já. Então, ande com Deus e faça o quê? E duvide das suas próprias dúvidas. Vamos começar a duvidar das nossas dúvidas. Eu acho que isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Lembra do salmista no Salmo 42? Ele conversa consigo mesmo: por que te abates, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele questiona a si mesmo. Então que tal você mesmo chegar para si e se perguntar: quem disse que eu não vou conseguir? Quem disse que não vai dar certo? Fulano. Tá, mas fulano disse que não vai dar certo por quê? Ele é referência em quê? Até porque se a gente fosse pensar na questão de possível e impossível, o avião não seria inventado, irmãos. A luz, a incandescente, não seria inventada. Boa parte das coisas que existem hoje, elas foram inventadas. Houve um dia que, por exemplo, a tinta verde abacate, só existiu na mente de alguém. Houve um dia que o ventilador só existiu na mente de alguém. Houve um dia que o celular só existiu na mente de alguém. Por exemplo, quando eu faço videochamada com meu pai para ele ver o neto, eu lembro do desenho Jetsons. Os mais novos aqui não sabem quem são os Jetsons, Carla já se entregou. Então, o que acontece? Gente, eu lembro, da sala de justiça, os super amigos se conversando através de vídeo. E aí eu olho para um negócio desse e falei: meu Deus, eu estou vivendo isso. Houve um tempo que isso era coisa de ficção científica. Tudo que existe do lado de fora, um dia existiu do lado de dentro. Alguém acreditou, alguém ignorou os críticos, alguém duvidou das suas dúvidas, alguém acreditou num sonho, alguém acreditou num projeto. Rapaz, você vai casar, você é muito novo. Cuidado, essa menina é cabelo na venta, abre teu olho, cuidado. Olha, esse menino, sei não, hein? Está pronta, olha. Fulano, você vai trabalhar, você vai deixar essa carreira profissional para abraçar não sei o que. Está dando para entender? Agora, o que é melhor? Você morrer acreditando ou viver frustrado?
Então a gente observa que é o seguinte: você tem que andar com fé. A gente já acredita em tantas coisas, vamos acreditar em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes que estão ao redor de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma pessoa que acredita é uma pessoa que está disposta, é uma pessoa guerreira. Ela sai de casa de manhã com aquele bando de bugiganga para vender, e ela fala: eu vou fazer dinheiro. E a pessoa fala assim: ai, coitado, estamos na crise, na pandemia, hashtag fique em casa, entende? Só que ela é surda para isso, entende? É aquele cara que entrou na fila para ser feio 10 vezes, ele fala assim: essa garota vai ser minha. Tá maluco, rapaz? Bebeu, comeu pão do lixo, tu tá doido? Tá dando para entender? A pessoa que acredita é o seguinte: olha, eu vou evangelizar fulano de tal, e ele ainda vai ser meu filho na fé. Fulano? Tá doido, rapaz? Tem como não? Aquilo ali, coração endurecido, aquilo ali não é de Deus não, aquele cara não é de Deus não. Mas aí a gente acredita. A igreja, nessa localidade, essa localidade, olha só, a igreja, você tem que ter um lugar estratégico, entendeu? É um ponto assim, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A igreja ali, entende? Só que eu não sei se dá para perceber, João Batista pregava no deserto. A igreja dele lotava, e Jesus quis ser membro de lá. Entende? Se João pode, por que eu não posso? Por que você não pode? Se Santos Dumont pôde, por que eu não posso? Por que você não pode? Se Grambel, Thomas Edison puderam, por que eu não posso e você não pode? Eu não sei se dá para perceber. Sabe, o que acontece é que a gente de repente não desenvolveu a competência necessária. De repente a gente não teve humildade para ouvir uma orientação. Mas agora o sucesso é possível para todo mundo. Se gente com cinco dedos na mão, né? Minha sogra tem 6, né? 5 dedos na mão. Se alguém que tem 2 mãos e 2 pernas pode fazer, por que eu não posso? Aí é que está a questão. Gente, você vê uma Paralimpíada, os caras fazem coisas que a gente não faz. O camarada não tem braço e nada de um jeito, e eu com os 2 braços fico igual um brigão batendo na água. Um cara com síndrome de Down pega um piano e toca, faz um negócio fenomenal. E eu sei fazer. Isso eu sei fazer. E olhe lá, só em piano colorido, né? O comum não dá não. Então eu não sei se dá para perceber. Gente, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Jairo, crê somente. Se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Jesus não foi atrás da mulher, Jesus não prometeu cura. Ela, diz o texto, que ela determinou no seu coração: se eu só tocar ali. Aí eu pergunto: o que você determinou no seu coração de fazer? Ah, minha vida está na mão de Deus. Deus não fez mosca morta. Qual é o teu propósito? O que está no teu coração? Qual é o sonho? Qual é a visão que Ele te deu? Sabe, então a gente olha para cá e verifica que assim, eu preciso andar com fé e duvidar das minhas próprias dúvidas. Vamos ler o texto da palavra que Jesus falou para ele ali? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu fico imaginando Jesus olhando para a gente: você acredita em tanta gente, por que você não acredita em mim? Ande com fé. Você pode ler o tópico que está ali? E veja que nenhuma tribulação dura para sempre. Nenhuma tribulação dura para sempre. Nenhuma. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade de falar que eu estou no 4º ano de tratamento de depressão. Eu sei que você vai dizer que não parece, porque as pessoas confundem depressão com tristeza. E depressão não tem a ver com tristeza, tem a ver com falta de vigor, com falta de disposição. Né? A pessoa, por exemplo, ela pensa em morrer, ela quer morrer, ela não tem mais assim garra, uma coisa mais ou menos assim, né? Aquela vitalidade. E é interessante que quando eu comecei o meu tratamento, parecia que eu só ia ficar deitado e dormindo. Fui para a academia uma vez, fiquei 2 semanas sem ir. Aí depois eu fui 2 vezes, fiquei, né, 1 semana sem ir. Depois eu fui 3 vezes, na outra semana eu fui 4 vezes, na outra eu fui 5 vezes, na outra eu fui 6 vezes, e aí nisso minha situação hormonal começou a mudar. Eu parei de ruminar pensamento, parei de ficar dando ouvido pra gente que assim, sabe aquelas pessoas que elas querem te ferir? Já viu aquela pessoa que ela só fica contente quando ela te vê mal?
Tem gente assim, né? Coisa do Satanás. E aí nesse caso, né, por exemplo, eu comecei a me proteger de algumas pessoas, de alguns pensamentos, né, tomando medicamento, fazendo a terapia, fazendo atividade física e tal, aquela coisa todinha. E por exemplo, no período da minha depressão, foi o período que a Gisele engravidou. Eu falei assim, eu não estou entendendo. Eu casei com 23 anos, no auge da juventude, cheio de disposição, né? Gisele estava mais nova, a coisa ficava mais fácil. Então o que acontece? Tanta coisa. E eu, depois de tantos anos de idade, acometido de depressão, meu filho nasce. Tem gente que fala que ele me ajudou a melhorar, né? Até porque se não melhorar, fica ruim, como é que toma conta de um negócio desse? Mas assim, eu não sei se dá para perceber, irmãos, é fase, sabe? Parece que a sua vida sentimental vai ficar uma droga, parece que a sua saúde vai ficar uma droga, parece que o seu ministério vai ficar uma droga, parece. A gente não pode se deixar enganar, nem para cima nem para baixo. Eu e você não somos o último biscoito do pacote, eu e você não somos, né, a melhor coisa do mundo, mas eu e você também não somos coisa nenhuma, eu e você também não somos o resto do nada. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Amém. Sim, essa imagem foi devastada pelo pecado, mas tem sido restaurada em Cristo de dia em dia e de glória em glória. Então que eu e você possamos olhar para cá, entendendo que nenhuma tribulação é para sempre. Essa luta pela qual você está passando, eu digo sem medo de errar, vai passar, né? E o texto bíblico diz que quando entraram no barco, aconteceu o quê? O vento cessou. Vai chegar uma hora que esse vento na tua vida vai cessar, irmão. Agora, enquanto esse vento não cessa, olha para Jesus e ande sobre as águas. Não abaixe a cabeça, não se renda para a tribulação, seja maior do que a sua luta. Eu tenho falado isso várias vezes aqui onde eu vou, sabe? A coisa está difícil, torne-se mais forte. Aí é que está a questão, né? Eu, por exemplo, devido à questão de arte marcial, o golpe no estômago é brabo, porque você não tem osso, você não tem nada aqui, então tem que fazer abdominal. Se você não fortalecer a parede do seu abdômen, ela vai ficar flácida e qualquer mão entra. Eu não sei se deu para perceber. Se você não fizer calo na mão, toda vez que você pegar a enxada vai dar bolha. Então é você quem tem que desenvolver competência, é você quem tem que ficar mais forte, é você quem tem que se preparar mais. Não espere o mundo ficar cor-de-rosa, não espere as pessoas gostarem de você, não espere as pessoas serem legais com você, não espere as pessoas serem boazinhas com você. O mundo jaz no maligno, ou você se prepara, ou você se fortalece, ou você vai ser engolido. E de acordo com a palavra de Deus, Pedro foi audacioso, foi corajoso, andou sobre as águas, mas ele ficou olhando para a força do vento. Quando ele voltou-se para Jesus e falou, me salva, e aí Jesus o salvou, deu aquele puxão de orelha, e eu imagino, não posso afirmar, mas inferência minha, que ele deve ter voltado andando sobre as águas com Jesus. Eu imagino. Eu não acho que Jesus pegou aquele barbudo no colo, eu acho que eles devem ter vindo andando. E aí nisso diz o texto que quando ele volta para o barco, o vento cessa. Essa prova vai passar, irmão. Esse vento vai passar. Eu creio nisso, né? E aí a gente verifica aqui, né? Rebeca, já pode assumir no seu posto, tá bom? Ande com fé. Por quê? Você pode ler? As crises que vêm ao barco da nossa vida vão virar testemunhos da glória de Deus. Irmãos, por exemplo, tem gente que fala que é para eu não falar sobre o meu tratamento de depressão, porque muita gente pode não querer mais me ouvir. E como eu disse, irmãos, estou me lixando para isso, porque tem muita gente nas igrejas de Deus que sofrem caladas. Eu conheci uma irmã que ela falou para mim, mas não falou para o marido que ela passava por depressão, porque o marido dela, muito crente, ia dar-lhe um sabão nela. Tem muita gente sofrendo calada. E uma coisa que eu aprendi: tirar máscara, irmãos, é libertador. É libertador. Sabe por quê? Sabe aquelas pessoas que querem arrumar um defeito em você para falar mal de você? Você corta delas, né? Por quê? Você já falou que você tem defeito. Você já assumiu a sua humanidade, né? E você não tem máscara para ela tirar. Até tem, né? Mas agora
você disse quem você é. Então é importante, sabe, eu e você, né, alimentarmos no nosso coração essa ideia, sabe, esse pensamento, essa compreensão, né, de que, olha, a crise que vem contra o seu barco vai virar testemunho. Gente que vai olhar para você e falar assim: olha, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu lembro de uma adolescente que eu liderei na congregação lá da favela do Dique, quando eu era seminarista ainda. E aí, quando ela se casou, há coisa de uns 5 anos atrás, ela me convidou para ir ao casamento. E ela falou para mim: olha, Roberlan, eu olho para você e para a Gisélia e eu vejo uma referência de família e eu quero isso para a minha vida. Gente, eu e a Gisélia, o bicho pega lá em casa. Mas como é legal, sabe, você saber que apesar de todos os problemas que você tem, né, alguém está olhando para você e pensando o seguinte: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Entende? É como eu disse, minha vida não é perfeita, meu ministério não é perfeito, minha saúde não é perfeita, minha família não é perfeita, mas eu estou lutando. Disso ninguém pode falar. Entende? Eu posso estar apanhando, mas eu estou lutando, e uma hora essa luta vai passar e eu vou cantar o hino da minha vitória. E eu gostaria de desafiar você para isso também. Hoje essa luta que você está passando vai ser um testemunho lá na frente. Alguém está lendo você como carta viva de Cristo. Alguém está vendo você e alguém está dizendo o seguinte: como é que ele aguenta? Como é que ela consegue? Você acha que não tem nenhum pai que se inspire em você? Você não acha que tem alguma mãe que se inspire em você? Você acha que não tem alguém, um filho que se inspire em você? Enquanto você está sofrendo, chorando, lutando, pensando que não vai conseguir, tem alguém assim: oh meu Deus, eu quero ser metade do que fulano de tal é. Pensa nisso, né? E o texto bíblico está dizendo ali: olha, então os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eu peço, por favor, que você se coloque de pé. Você pode ler o tópico que está ali, tudo que está ali em amarelo? Pode ler, por favor? Ande com fé. Deus vai usar as nossas lutas para restaurar vidas. Eu conheço gente que foi abusado por pai e padrasto e que faz disso hoje um ministério. Eu conheço gente que foi traído por mulher, traído por marido e faz disso um ministério. Eu conheço gente que foi endividado e agora é próspero e faz disso um ministério. Eu conheço gente que não conheceu nem pai nem mãe e faz disso um ministério. Sabe por quê? Porque a sua dor é o início do seu milagre. E é justamente na sua dor que Deus está manifestando a grandeza dele. E é justamente nessa dor que você vai adquirindo experiência. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência, esperança. E a esperança não confunde. E o que acontece? Vai chegar uma hora que você vai poder botar a mão no ombro de alguém e falar assim: eu já passei por isso, Deus me deu vitória, Deus vai te dar vitória também. Mas esse aqui é o caminho das pedras. Você tem que plantar para colher, né? Tem que plantar para colher, né? E o texto bíblico está dizendo ali para a gente, vamos ler todos juntos? Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Meu irmão, não fica olhando para essa tempestade. Pensa nas pessoas que estão lá do outro lado e que precisam do seu ministério, que precisam da sua palavra. Ah, pastor, mas está muito difícil aqui na igreja. Pensa nas pessoas desse bairro que precisam de salvação. Ah, mas está muito difícil na minha família. Pensa nas pessoas do seu relacionamento que precisam de restauração. Ah, mas essa doença aqui, de repente aquele seu médico está precisando ter um testemunho de fé. De repente aquele seu colega ali de consultório está precisando do seu testemunho de fé. De repente, nessa turbulência é onde Deus vai mostrar a grandeza dele, porque o poder dele se aperfeiçoa da tua fraqueza. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos falar com Deus.